igreja, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Como vocês estão? Estão todos bem? Glória Todos a na Deus. paz? Aleluia. Mais uma terça-feira que nós nos encontramos na presença do Senhor para o nosso culto de oração. E nós vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo neste tempo, nesta geração, nessas noites que Deus tem nos permitido estar na presença dele. Amém? Vamos fazer a nossa primeira oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui neste lugar e louvando a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito. Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, nessa noite nós nos colocamos aqui em oração, agradecendo ao Senhor pela Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que Tu és, Senhor, em nós. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória, Senhor, neste lugar. Que o Senhor manifeste a Tua presença, que o Teu Espírito Santo esteja nesta casa, Senhor. Que a ministração do Senhor seja, Jesus querido, sobre todos nós. Que o Senhor venha, Jesus querido, com poder, com glória, unção aqui neste lugar. E que nós possamos, Jesus querido, ser cheios da presença do Senhor. Que o Senhor ouça o nosso louvor, que o Senhor ouça o nosso clamor, as nossas orações e súplicas diante de Ti. E que todas as coisas honrem ao Senhor aqui nesta casa, Pai. Que o Senhor seja engrandecido, exaltado e bendito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Vamos Deus. louvar ao Senhor Jesus neste momento. Engrandecendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Leva-nos a um lugar, Senhor, de adoração. Leva-nos ao lugar onde Tu estás, Senhor. Lugar, Jesus, onde nós temos que ser como crianças, Senhor, para estar contigo. Aonde, Jesus querido, temos que voltar à inocência. Não deixar que nada impuro venha nos contaminar. O lugar onde o Senhor tem que ser adorado, deve ser adorado. E todos aqueles que ali estão, Senhor, te adoram. Leva-nos a este lugar esta noite, Jesus. Perto da Tua presença. Perto do Teu colo, Senhor. Perto de Ti, Senhor. Leva-nos a este lugar e abraça-nos, Senhor. Cuida de nós, zela por nós, Senhor. Abraça-nos como o Pai abraça o seu filho querido. Abraça-nos, Senhor. Envolva-nos em Teus braços de amor, Senhor. Leva-nos a este lugar. E seja conosco ali, Jesus. E que nós possamos Te adorar em espírito, em verdade, com tudo que temos, com tudo que somos. E dedicar ao Senhor o melhor de nós. Leva-nos ao lugar, Jesus querido, onde Tu estás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvamos a Ti, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia pela Tua presença, Senhor, aqui hoje, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por estar entre nós aqui e manifestar-te de uma forma tão maravilhosa neste lugar, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, neste momento, ouvir a palavra do Senhor, para que nós possamos entrar no nosso tempo de oração. Eu sempre digo que a gente tem que ser rápido e objetivo na palavra, para que a gente tenha um tempo maior para estarmos orando e buscando a face do Senhor. Amém? Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Amém? É um salmo muito conhecido. Nós vamos ler apenas o versículo 7. Amém? Que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse salmo, querido, ele vem falar sobre a confiança em Deus, né, no Senhor, o soberano, que é nele que nós temos que ter a nossa fé em todo tempo, em todo momento. Aqui ele está dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalos, porque nesse período aqui, eles confiavam nos reis, eles confiavam naquilo que eles tinham para ir para a guerra, para as batalhas, né? Eles confiavam nos carros que eles tinham, eles confiavam nos cavalos que eram fortes, que eram robustos, né? Preparados para a guerra e para a batalha. Porém, ele diz, uns confiam em carros e outros em cavalo. Mas nós faremos menção, nós queremos no Senhor, nosso Deus, o soberano. Então, queridos, a confiança que nós temos que ter tem que estar em Deus em todo o tempo. Que nós não venhamos depositar a nossa confiança em pessoas, né? Muitas pessoas acreditam, confiam mais do que
em Deus, em seus pais, seus amigos, até mesmo nos seus cônjuges, né? E não confiam plenamente em Deus, confiam nessas pessoas. E nós sabemos que as pessoas, por mais que elas procurem ser perfeitas, que elas procurem sempre dar o melhor, as pessoas elas falham, elas erram. Em alguns momentos elas vão entristecer, vão magoar, né? Vão fazer algo que vem para ferir, né? E aí quebra-se aquela confiança, né? Mas o nosso Deus não. No nosso Deus nós podemos confiar plenamente, porque ele é perfeito, ele é Senhor e ele tem todo o poder. Que nós não venhamos depositar a nossa confiança, né? Eu vou dizer algo aqui, né? No governo. Quantas pessoas não depositam a sua confiança no governo, né? No Bolsa Família, no Auxílio Gás, em tantas outras coisas. Depositam as suas confianças nisso, porque eles creem que, esse auxílio, nossa, vai ser bênção para a minha vida. E não confiam em Deus, que tem o poder de dar tudo e mais um pouco do que a gente precisa, porque Deus conhece a nossa necessidade. Então, não confie no governo. Eles são, né, não vamos dizer que não são bênção para nós, mas são falhos. Quantos que nós vemos que assumiram o poder, assumiram o governo, a presidência da República mesmo, e fizeram tantas promessas e não cumpriram. Até hoje tem pessoas aí esperando a picanha. Até hoje tem gente aí esperando tantos auxílios, tantas coisas que foi prometida e não chegou, e não aconteceu. Então a gente não pode depositar a nossa confiança completa e total no governo. A nossa confiança tem que estar em Deus, que está acima do governo. Ele governa aqueles que estão na liderança, ele governa aqueles que estão governando o nosso país. Então, nossa confiança ela tem que estar em Deus. Acima de tudo, acima de todas as coisas, porque o nosso Deus não falha. O homem, ele promete, não cumpre, o homem fala e não faz, mas o nosso Deus, não. O nosso Deus, ele é completo, perfeito e todo-poderoso. Amém? Deus, ele nos protege, ele nos guarda em tudo e em todas as situações. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus, né? Aqui o salmista, ele vai dizer sobre essa confiança. Ele confiava plenamente no Senhor, né? Ele fala aqui no versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, né? Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a sua força salvadora da sua destra. Então o Senhor, ele nos protege, ele nos guarda em todas as situações. Quantos livramentos nós recebemos do Senhor todos os dias? Não é alguns dias da nossa vida. Todos os dias o Senhor nos livra. Seja fisicamente, seja espiritualmente, o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido nosso guarda fiel, né? Ele tem sido mais do que um exército de soldados que guardam, né, que batalham, que guerreiam. O nosso Deus, ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Senhor dos exércitos e ele tem guardado as nossas vidas, tem nos protegido, como eu disse, em situações mesmo espirituais, né? Dos nossos inimigos espirituais. Então, que a nossa fé esteja naquele que dá vida, que dá saúde, que dá alimento, moradia, condições financeiras e uma vida espiritual abençoada. É nesse que nós temos que depositar a nossa confiança. E esse que nos dá tudo isso é o nosso Deus, né? É através do Senhor que nós recebemos todas essas coisas. Nós poderíamos dizer que temos falta de algo? Hoje não, graças a Deus. Nós temos tudo, porque nós temos o Senhor. E quando nós temos Deus, nada nos falta, né? O salmista, ele vai dizer aqui no Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada faltará. Então, queridos, creia no Senhor. Creia no Senhor. Você muitas das vezes está buscando recurso em tantas coisas. Você tem buscado confiança, tem buscado auxílio em tantas pessoas, em tantos recursos que aparecem aí, né? Na internet. Quantas pessoas aí buscando refúgio, buscando auxílio, né? Buscando sair de uma vida financeira fracassada, né? Uma vida financeira muitas das vezes destruída e acaba caindo em tantos golpes porque confia, porque acredita, né? E quando nós temos Deus na nossa vida, não vou falar que a gente vive riquezas gloriosas aqui nessa terra, mas o Senhor supre a nossa necessidade dia após dia,
né? A gente vai ver que na oração do Pai Nosso, o Senhor ele fala que nós devemos buscar o pão de cada dia. O Senhor ele traz o pão de cada dia. O Senhor não vai trazer o alimento para você ver para o mês inteiro. É cada dia, é a porção que você precisa para aquele dia. Então confie em Deus. Confie no Senhor, não duvide no seu coração. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. E ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está escrito na palavra do Senhor. Então confie nele, né? Não deixe que as situações te façam tirar os olhos do Senhor, né? Esfriar a sua fé, né? Mover você para outros lugares. Mas que você creia que aquele que é fiel para cumprir, ele fará na sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado, não só por você, mas pela sua família, por aqueles que você tem colocado diante do Senhor. O Senhor ele vai fazer, porque Deus ele jamais vai desamparar aquele que ora, aquele que busca, aquele que crê, que confia nele, né? Ele estará sempre fiel para com aquele que ora, para aquele que é fiel com ele, né? E estará conosco até a vinda do Messias, suprindo a nossa necessidade, guardando-nos, né, debaixo das suas asas protetoras, firmando nossos pés na rocha. Enquanto nós nos depositamos na presença de Deus, Deus ele faz todas as coisas que nós precisamos, né? Aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, né? Há uma grande diferença naquilo que a gente quer e naquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Então confie no Senhor, espere, confie com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu corpo, confie no Senhor. Não duvide no seu coração. O único que pode salvar a sua alma é Cristo. O único que pode fazer algo por você é Cristo, né? A gente vê que muitas das vezes a gente fala, nossa, mas Deus vai vir do céu para fazer algo por mim? Muitas das vezes ele pode enviar um anjo para te abençoar. Mas o Senhor, ele usa pessoas, ele usa situações, ele faz com que portas se abram, com que papéis sejam assinados. O nosso Deus tem todo o poder. Quantas vezes ele tem usado pessoas para nos abençoar naquilo que nós precisamos? Nós temos vivido isso. Quantas coisas nós temos pedido ao Senhor e o Senhor tem preparado pessoas para nos abençoar, para trazer a nós aquilo que nós precisamos. Isso é confiança em Deus. É não desesperar, é não querer sair agindo na força do seu próprio braço, no seu próprio entendimento, mas é confiar no Senhor e ele vai trazer no tempo oportuno, na hora certa, aquilo que você precisa. Então confie de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu corpo, no nosso Senhor, que é fiel e justo para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja glorificado esta noite e que você receba essa palavra com alegria em seu coração. Não só você que está aqui, mas você que está em casa, que vai assistir essa ministração depois. Que o Senhor fale com você, que o Senhor ministre no seu coração sobre essa confiança plena que nós temos que ter em Deus, né? Não apenas no momento bom, mas em todas as situações da nossa vida, na situação da dificuldade financeira, na situação da enfermidade dentro do nosso lar, na situação, né, de casamentos destruídos, filhos rebeldes, em todas as situações o Senhor estará conosco. Ele nos ajudará e nos dará um escape quando necessitarmos. Amém? Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite, essa reflexão, para nós ouvirmos um pouco do Senhor, aprendermos um pouco do Senhor e entrarmos no nosso tempo de oração. Buscar a Deus com confiança, com alegria, com certeza de que Ele está aqui neste lugar e Ele vai ouvir o nosso clamor. Você que está em casa, deposite a sua confiança em Deus, tenha tempo de qualidade com Deus, ore, busque, leia a palavra, seja alimentado pelo Espírito Santo, seja inspirado pelo Espírito Santo a buscar a Deus cada vez mais e que essa força venha através da oração. Então, dedique um tempo de oração, a gente faz a gravação aqui, a gente corta o nosso tempo de oração para a gravação não ficar muito longa, mas a gente tem clamado aqui neste lugar, a gente tem buscado, a gente tem apresentado as vidas que estão com os nomes aqui nos cadernos de oração, a gente tem apresentado a nossa família, os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos, porque nós queremos que muitas das vezes a gente não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Então, ore a Deus, busque o Senhor e deposite a sua confiança nele. Amém?
Vamos para o nosso tempo de oração, adorar ao Senhor, engrandecer a Ele que é digno. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus por este tempo de oração. Como é gostoso a gente poder falar com o Pai, poder, Jesus, estar tão sensível ao Senhor, é tão maravilhoso, Pai. Muito obrigada pela tua presença, Senhor. Nossa, não tem palavras para expressar, né, a alegria que nós temos de poder estar com o Senhor e poder buscar a face dele. Amém? Bom, já oramos, já louvamos, já ouvimos a palavra. Então agora vamos voltar para a nossa casa, abençoados, protegidos, cuidados por esse Deus que não nos deixa, por esse Deus que nunca dorme, né? Como a palavra de Deus diz. Ele está atento ao nosso clamor, à nossa oração, à súplica de cada um de nós e também a todos os nossos caminhos, né? Então que nós possamos voltar para a nossa casa agora abençoados. Vamos agradecer a Deus por este tempo de oração e vamos nos despedir desta casa, mas não da presença do Pai, né? Que nós estaremos com o Senhor e o Senhor conosco ainda lá no nosso lar. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por este tempo aqui na Tua presença. Que maravilha, Senhor, que graça do Senhor para nós. Muito obrigada, Jesus, por este tempo. Eu te louvo, Jesus querido, por poder buscar a face do Senhor aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelos feitos, pelas maravilhas, pela tua glória, pela tua unção. Eu te louvo, Senhor, te louvo, Jesus, porque o Senhor tem sido bom e fiel para conosco. Peço que o Senhor nos leve em paz para casa, cobertos, protegidos, cuidados. Livra-nos, Senhor, de acidentes, de incidentes, Pai, das retaliações. Livra-nos, Senhor, e que ao chegarmos no nosso lar, essa bênção esteja sobre nós, também na nossa casa, em nome de Jesus e sobre a vida de todos aqueles que vão, Jesus querido, assistir essa gravação, que vão receber essa palavra, Senhor, esta oração, em nome de Jesus. Alcança os teus filhos e os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Recebam a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.